Oi, moçada bonita do canal Nutrição, Alimentos e Si, tô de volta com vocês. Hoje para falar sobre algo muito importante, que é o diabetes. Isso mesmo, uma doença silenciosa chamada diabetes que afeta cerca de 10 milhões de brasileiros. Alguns chegam ao número de 15 milhões de brasileiros, mas a verdade é que é de 10 a 15, tá? Bom, então nós temos o diabetes tipo 1 e o diabetes do tipo 2. E eu quero mostrar para você aqui na prática o que acontece com a ingestão de carboidratos, a ingestão de açúcar. Então aqui eu tenho um açúcar, olha aqui. Isso é açúcar, sacarose, derivado da cana de açúcar. 50% do açúcar é frutose e 50% aqui é glicose. Uma colher dessas aqui de café é aproximadamente 5 gramas de açúcar, que se transformará em glicose aí no seu corpício, tá legal? Bom, aqui eu tenho um copo de leite, em cerca de um copo de leite desse aqui, 200 ml, tem aproximadamente 10 gramas de açúcar. O açúcar do leite se chama lactose, mas todos eles serão transformados em glicose aí no seu corpício, tá legal? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, olha, vou adicionar 1, 2, 3 colherzinhas de açúcar aqui nesse... Então, pessoal, eu tive que dar uma parada aqui por causa do pessoal das zoonoses, o controle da dengue, essa coisa boa, mas ao mesmo tempo ultrapassada, né? Então eu acho que eu estava aqui no copo de leite com açúcar, certo? Nós temos 20 gramas de lactose no leite e temos mais 15 gramas de açúcar que eu coloquei aqui, 3 colheres. Vai para 25, certo? Bom, aí você pega mais um pãozinho francês que tem mais ou menos 15 gramas de amido, de 15 a 20 gramas de amido. Então nós vamos aqui para 40 gramas de amidolactose e sacarose. É isso aí. Então 40 gramas. Tudo isso vai se transformar em glicose, que é o açúcar sanguíneo. Tudo isso aqui. Bom, vamos por parte. No nosso corpo, nós temos somente em todo o seu líquido sanguíneo, você tem aproximadamente 5 litros de sangue no seu corpo, nós temos somente 5 gramas de açúcar circulante no nosso sangue. É muito pouco, né? Sim, mas é verdade, é só isso mesmo. São aproximadamente, o número ideal é de 70 mg a 100 mg por decilitro e nós chegamos ao número total de 5 gramas no seu sangue. Ok, beleza, até aqui tudo bem, e são os níveis aceitáveis. Mas quando você comer o seu pão e quando você tomar o seu leite, que nós acabamos de fazer, você vai mandar para dentro mais 40 gramas de glicose. Isso vai se transformar em glicose. E essas 40 gramas não podem ficar circulantes no seu sangue. O seu sangue só aceita 5 gramas. Então o que vai acontecer? Toda essa glicose que vai ultrapassar os 5 gramas, ela tem que ir para algum lugar. Então, quando você ingere tudo isso aqui e começa a soltar a glicose na sua corrente sanguínea, isso vai liberar, vai fazer com que o seu pâncreas libere uma quantidade de insulina aceitável para pegar toda essa glicose que vai estar agora no seu sangue, esses 40 gramas a mais, e levar isso para a célula, para que essa glicose entre na célula. Na verdade, a insulina é um hormônio que faz com que a glicose entre na célula. Sem a insulina, a glicose não entra na célula, tá? Beleza, entrou na célula, o que é necessário para
formar energia. Se desses 40 gramas você necessitar só de 20 gramas para gerar energia para a sua atividade que você está fazendo aí, as outras 20 gramas não pode ficar circulando no seu sangue. Então esses 20 gramas excedentes que não foram usados pelas suas células, o fígado vai transformar isso em gordura e vai colocar isso lá no tecido onde se guarda a gordura, tecido adiposo, para você usar em casos futuros. Bom, isso é o que acontece então com a glicose. Agora, eu dei um exemplo aqui apenas de 40 gramas de carboidrato, 40 gramas que vão se transformar em glicose. Mas imagine uma refeição onde há muito mais glicose, onde há muito mais carboidrato, isso tudo vai ser metabolizado e transformado em glicose. Ok. O que tem isso a ver com o diabetes? No diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina e sem insulina, glicose não pode ser jogada dentro da célula, não pode ser usada. Ou seja, o seu corpo entende que se houver mais do que 5 gramas de glicose correndo na sua corrente sanguínea, isso é tóxico para você. Ele precisa fazer alguma coisa, ou ele precisa transformar isso em gordura, ou ele precisa usar isso nas células. Mas quem faz esse processo é a insulina. Sem a produção de insulina no pâncreas, o diabético ele passa mal, ele fica doente. Por isso o diabético tipo 1, que é mais ou menos 5% de todos os diabéticos, eles precisam injetar insulina, eles precisam tomar insulina injetável para que a insulina leve isso para dentro das células. O diabetes tipo 2, que é a maioria dos casos de diabetes, já é diferente. O pâncreas ele produz insulina, só que o corpo dessa pessoa ele tem intolerância. Ou seja, essa insulina é produzida, mas a insulina não consegue abrir a célula para a glicose entrar. Aí existem casos de pessoa que a glicose vai a 500, 570, 300. Segundo o pessoal da medicina, 130, de 126 para cima de glicose por decilitro de sangue já é caso de diabetes. Então, essa doença é uma doença silenciosa que tem muitas vítimas no mundo inteiro e na maioria das vezes é causada por problemas alimentares, principalmente ingestão de grande quantidade de carboidrato de alto índice glicêmico. Alto índice glicêmico é o que eu te mostrei: açúcar, lactose, amido do pão, isso tudo é alto índice glicêmico. Isso é rapidamente absorvido pelo organismo. Aí você tem um pico de insulina e o pico de insulina vai e tenta levar isso para as células. Ele vai fazendo isso por um bocado de tempo. Mas chega um determinado momento que o seu pâncreas ele vai se estressar, ele vai ficar sobrecarregado de tanta produção de insulina, aí a insulina já não vai atender mais as demandas, vai haver uma resistência insulínica, onde acontece o diabetes tipo 2. Tá? E isso é muito perigoso para a saúde, porque isso causa muitos problemas. Cegueira, problemas de pressão, problemas cardíacos, cicatrização de feridas, as feridas não cicatrizam, um montão mesmo de problemas de saúde que são ocasionados por causa do diabetes. Então você vai lá, dá uma picada no dedo, vê lá quanto está a sua glicose. Se estiver acima de 126 já é diabético, se estiver acima de 100 já é um pré-diabetes. Aí eu volto de novo na nossa questão, na questão da dieta cetogênica, porque a dieta cetogênica, como é um baixo consumo de carboidratos, então não vai ser liberado uma quantidade excessiva de glicose na sua corrente sanguínea. Com isso, o seu pâncreas vai trabalhar normalmente, sem precisar ficar jogando insulina toda hora na sua corrente sanguínea, e muita insulina para dar conta de toda essa glicose que está na sua corrente sanguínea. Aí a dieta ajuda nessa parte, ela funciona nessa parte, porque você vai ingerir muito pouco carboidrato. Em uma refeição você vai ingerir o quê? 15, no máximo 10 a 15 gramas de glicose, isso é bem pouco. E outra, a glicose presente nos legumes e nas verduras é na verdade um carboidrato complexo,
para esse carboidrato ser quebrado, para ser jogado na corrente sanguínea, é muito mais difícil do que qualquer outro carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, ele vai ser quebrado muito vagarosamente, então vai cair na sua corrente sanguínea muito pouca glicose. Aí você não tem pico de insulina, você não tem o estresse do seu pâncreas e tudo vai correr normal. Mas nós somos loucos, nós somos malucos por doce, nós somos malucos por açúcar, por amido, por bolo, por chocolate, por mel, por frutose, por tudo isso. E isso tem causado muitos problemas de saúde. 15 mil, 10 milhões de diabéticos no Brasil, ou seja, quase que 10% da população é diabética. Então, mais uma vez, a dieta cetogênica vai trabalhar até mesmo na diabetes, tá? São muitas as aplicações em doenças do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso mundo moderno agora, que são controladas pela dieta cetogênica. É claro que você não vai ter a regalia, o prazer de ficar ingerindo esse monte de comida lixo, esse monte de comida lixo que na verdade é muito gostoso, mas também faz muito mal para a sua saúde. Não adianta você ficar muito mal de saúde comendo o que você gosta. É melhor você comer direitinho e não ter problema de saúde. Agora, falar a verdade, uma gordurinha é muito gostoso. Uma gordurinha às vezes é muito mais gostoso do que açúcar. Tá? Então, até o próximo vídeo.